Posso falar pra vocês, meus amigos? Olha, nem por um caralho eu achava que a vitória hoje ia vir. Sério, por nada eu achava que essa vitória ia vir hoje. E apareceu. Eu sei que vai ser uma choradeira absurda dos São Paulinos. Eu sei que a maioria da mídia São Paulina vai abrir o vídeo com uma choradeira absurda. Mas vocês sabem que eu comento aqui sobre lances polêmicos de forma mais justa que eu consegui. Então, da forma mais justa que eu consegui, eu vou falar dos lances polêmicos desse jogo e dessa virada cabulosa do Palmeiras, beleza? Fala, meu amigo da coletividade palestrina, estamos aí para mais um vídeo, mais uma vez no meu cenário improvisado, para um jogo importantíssimo que aconteceu hoje, um jogo cabulosíssimo, cara. Porque o nível de raiva que deu pra gente no primeiro tempo, o nível de emputecimento que eu fiquei no primeiro tempo, virou completamente no segundo, irmão. E a gente precisa falar sobre isso, porque foi absurdo. Um jogo, assim, com muita polêmica, cara. Muita. Vai ser um jogo que vai dar o que falar por bastante tempo, bastante tempo. E eu quero falar dessas polêmicas com vocês também, tá? Porque vocês sabem que não é o meu perfil vir aqui dar o de clubistão, falar que não foi pênalti, não era pra ser expulso, é muita choradeira, sabe? Não faço isso. Normalmente eu tento ser isento, porque quando eu assisto um canal rival falando de um jogo quando o Palmeiras foi roubado, no mínimo que eu queria saber também é se o cara tem coerência pra falar sobre isso. Então, assim, eu vou tentar ser coerente com o que eu enxerguei, tentando tirar o clubismo e a euforia de lado. Mas, no jogo, cara, que vitória absurda do Palmeiras. Que vitória cabulosa. Com C maiúsculo, irmão. Sério. Eu tava esperando uma mijada. Eu tava esperando vir aqui gravar puto, mas puto, comentando uma mijada que a gente receberia do São Paulo. Eu ia falar que o Abel era a mãe do São Paulo, uma mãe do Corinthians. Mas sei lá, cara, de novo, San Gennaro olhou pela gente e fez a gente mudar a postura, principalmente no segundo tempo. O Palmeiras entrou para jogar esse jogo com o mesmo time que jogou contra o Vasco. Basicamente, o mesmo. Não é nem basicamente, é o mesmo time. Só que o Palmeiras, mas nem de longe, nem assim, nada, não parecia nada, nem a quilômetros o Palmeiras das últimas rodadas. Um time desligado, um time com salto alto, um time soberbo, um time preguiçoso, um time que achava que ia ganhar no momento que queria, sabe? Um time assim, é aquele típico jogo do Palmeiras no Morumbi que vocês estão cansados de ver. O típico jogo do Palmeiras dentro do Morumbi. Jogo amarrado, bola queima no pé, as coisas não acontecem, não acontece absolutamente nada. E aí, irmão, aí a coisa começou a ficar feder demais. Porque o São Paulo, ele ganhou o primeiro tempo do Palmeiras em posição física, cara. O São Paulo, eu acho que o São Paulino que deve estar assistindo aqui vai concordar comigo, o São Paulo é horroroso, mano. O São Paulo não é só horroroso, ele tá esfacelado. O São Paulo tá completamente esfacelado esse ano. Acabou de sair da Libertadores, tinha tomado perdido pro Ceará aí no próprio Morumbi. E assim, ganhou, beleza, do Fortaleza, mas é um time esfacelado. E o Palmeiras vinha de um momento absurdo. E cara, o São Paulo dominou o Palmeiras no primeiro tempo, no meio-campo. O Palmeiras não conseguiu jogar no meio-campo. Assim, tenho que falar muito sobre peças que foram horrorosas no primeiro tempo, que muito provavelmente fizeram essa diferença. Porque o São Paulo ganhou completamente na imposição física. O senhor Felipe Anderson e o senhor Veiga se jogaram, eu não vi. Estavam em campo, porque lá aparecia. Aparecia uma camisa escrito Veiga, uma camisa escrito Felipe Anderson. Aparecia na escalação os dois lá, mas eu não vi. Eu não vi nenhum desses dois jogando. Sério. O Palmeiras perdeu completamente o primeiro tempo. Fisicamente, tecnicamente, terrível. E assim, o primeiro gol do São Paulo sai, assim, não é nem falha do meio campo, é falha da defesa, uma falha bizarra. Onde o senhor Gomes e o senhor Everton foram amadores nesse lance, no primeiro gol do São Paulo. Amadores. E quando eu falo amador, eu não tô falando. Não tô querendo diminuir o amador, porque eles foram piores que o amador. Eu acho que o amador da Várzea não faz isso. Foi terrível. Terrível. O Gustavo Gomes marcar o atacante do São Paulo sozinho na área, atrás do cara, é bizarro. Ele completamente fora da linha. Time bagunçado, os laterais você não via. O Murilo fora de posição. E de repente uma bola absurda
que cruzou a nossa linha defensiva e pegou o Luciano sozinho na frente do Jaca. Sozinho na frente do Jaca. E o Jaca parecia uma criança saindo para pegar o atacante. Parecia uma criança o Jaca. O Jaca saiu assim, ó. E do jeito que ele saiu, ele foi embora. O Jaca saiu e foi embora aqui, ó. Ele deixou o Luciano passar. Uma coisa, assim, completamente fora de tempo. Fora de time. O Jaca saiu completamente fora de time. Ele tá sem o tempo da bola. Porque não é possível o goleiro, assim, do nível que um dia foi o Everton, fazer isso. Sabe? Vai ter gente que vai falar que o Everton teve culpa nenhuma. Pra mim teve. O Gomes teve mais. Mas o Everton teve pra caralho. Porque um goleiro não pode sair que nem uma vaca louca desse jeito, tomar um come, que ele sai sem pai nem mãe. Ele saiu abraçando o Piquerez, cara. É inadmissível isso, não pode acontecer. E não é a primeira vez. O Jaca, mano. O Jaca, assim, todo mundo sabe que ele não tá numa boa fase. O problema é que ele é goleiro, irmão. E goleiro, quando não tá em boa fase, ele toma um gol. E quando ele toma um gol no jogo difícil, vai pro caralho. Não foi o de hoje, mas pode ser um próximo. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu tenho que ficar acendendo a luz aqui, vocês se acostumem aí, beleza? Então, assim, cara, foi bizarro. E assim, o segundo lance, mais o segundo gol de São Paulo ainda no primeiro tempo, uma falha, assim, bizarra e absurda da defesa, assim, que dormiu. E dessa vez o Murilo dormiu muito mais. Muito mais. É aquilo que eu falei, o salto alto e a soberba. Mataram o Palmeiras no segundo tempo, ou no primeiro tempo. Mataram. Acabaram com o Palmeiras. Dormiram. Era um lance completamente. Era um lance de escanteio. A bola cruzou a área. Voltou do outro lado. O Vitor Roque trombou com o cara. E depois ele deixou o Giai. O Giai, meu Deus, que partida bizarra do Giai. Foi pra linha de fundo, cruzou todo mundo. Murilo dormindo, Gomes dormindo. E aí sobrou pro tal do Tapia fazer um gol sozinho. Cara, o nível de emputecimento no final do primeiro tempo era absurdo, cara. Era absurdo. Assim, se eu for listar Veiga, Felipe Anderson, Giai, Piquerez, o próprio Gomes, Murilo, o próprio Vitor Roque e o Flaco, Andrés, assim, acho que não sobrou ninguém. Todo mundo fez um primeiro tempo bizarro e patético, completamente tosco. Volta o segundo tempo e é aí que começam as polêmicas. Porque primeiro o Abel, ele fez um Frankenstein, e dessa vez foi um Frankenstein tão bem feito que eu não entendi, mano. Ele tirou o Giai, que tava fazendo uma partida tosca, e tirou o Veiga. Colocou o Alan e o Maurício. O Maurício tava jogando na frente, e o Alan tava fazendo um lateral, mas que não era, cara. E assim, não deu pra entender se ele recuou o Aníbal pra fazer o terceiro zagueiro ali na linha defensiva. E aí ele colocou o Gomes, que ele sobe demais na lateral direita. O Gomes, você perde o Gomes tá lá na ponta direita fazendo alguma esculhambação. Então, assim, eu acho que o Gomes acabou jogando muito na lateral direita, fazendo esse corredor que o Palmeiras não tinha lateral depois da saída do Giai. E entrou o Fux no lugar do Murilo, que, desculpa, o Fux tem que ser titular desse time do lado do Gomes. O Murilo tem que ser banco. O Fux hoje é muito mais seguro do que o Murilo, muito mais. E eu acho que foi isso, cara. Uma coisa assim meio esquisita. E a ideia do Abel deu certo. Deu certo. A gente, assim, costuma meter o pau no Abel, que nem um retardado mental aqui. E vou continuar quando precisar. Mas dessa vez eu acho que ele acertou porque ele entendeu que o jogo do Palmeiras não estava acontecendo no meio. E abriu! Abriu! O Palmeiras começou a jogar na lateral. E tanto por isso que entrou mais o Alan. O Alan pegou a bola. No começo do segundo tempo, ele começou a querer espetar a ponta. E logo depois foi entrar o Sousa para fazer a outra lateral ponta no lugar do Felipe Anderson. E o Palmeiras jogando de ponta nesse jogo em específico com ponta, foi aí que ele deu o checkmate no São Paulo. Mas antes da melhora do Palmeiras, ainda no segundo tempo, o Palmeiras começou muito mal o segundo tempo também. E o São Paulo, ele, assim, acho que nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, que vem as polêmicas que eu vou falar agora. Primeiro lance, o São Paulo desceu, estava dentro da área para fazer o terceiro gol. Se eu não me engano, o Luciano, ele conseguiu entrar sozinho e ele resolveu tocar a bola na área para pegar acho que era o Tapia para fazer o gol dentro da área. Só que essa bola foi muito rápida e o Alan tava entrando. O Alan escorregou e pegou o Tapia dentro da área. Ele escorregou e deu o carrinho no cara. Na hora que eu tava assistindo, eu falei pênalti. Depois, eu falei assim, peraí, o juiz tem um entendimento diferente desse lance. O juiz, ele entendeu que o Alan escorregou no lance e não foi pênalti. Só que pra mim, e é aquilo que eu te falo, eu tento ser lances polêmicos, tento. Vocês sabem que aqui é um canal de palmeirense, assim, vai ser o ponto de vista de um palmeirense. Mas em lance polêmico eu tento ser imparcial. E pra mim foi pênalti.
Pra mim, o lance do Alan foi pênalti. Foi pênalti. Por mais que ele tenha caído e tudo mais, escorregado no lance, pra mim é pênalti. Se ia fazer o gol, não, irmão, aí eu não sei. Aí é uma história pro Deus do e si, porque a gente nunca vai saber se essa bola ia entrar ou não. Muito provavelmente ia. Se ia acabar o jogo nos 3-0, talvez iria também. Mas eu achei que foi pênalti, sim. E aí teve outro choro depois disso, que é o lance do Andréas. E o lance do Andréas, quando aconteceu o lance, e eu vi o replay a primeira vez, eu já falei assim, não vai dar, não é pra expulsão. É um lance para amarelo. O Andréas, se você perceber, isso é bem claro, bem nítido. Ele pega a bola, o pé dele tá em cima da bola. O pé dele tá alto para domínio da bola, para pisar na bola. Escorrega, sai a bola e aí vai na canela do jogador de São Paulo e desce fazendo aquele movimento. Para mim não é expulsão. O Andréas não é expulsão. Depois que aconteceu esses lances duvidosos, o Palmeiras melhorou. Aí o Palmeiras começou a jogar bola. As coisas começaram a acontecer. E numa descida, e já o Sousa já estava em campo, porque o que eu falei, o Palmeiras deu amplitude nas pontas. E era o que o Palmeiras estava precisando para melhorar no jogo. E aí ele engoliu o São Paulo. Aí, um time melhor engoliu um time pior em frangalhos, que era para ter sido feito o jogo todo. Mas só aconteceu no segundo tempo. Também porque os caras morreram fisicamente? Também. Isso aconteceu também. Uma troca de passes muito bonita ali na ponta esquerda, descendo. O Sousa deu pro. Acho que era o Maurício. Maurício na ponta esquerda. E outra coisa, hein? Eu falo aqui faz tempo. O Maurício não é banco desse time. O Maurício tem que ser titular do Palmeiras. Ele vinha muito bem no Palmeiras, se machucou e virou quarta opção. Está errado. O Maurício é titular do Palmeiras. Titular. Ele cruzou a bola certinho na cabeça do Vitor Roque, cabeceou perfeito no canto direito canto esquerdo do Rafael e fez o 2-1. A gente não acreditava, eu ainda não acreditava que o Palmeiras podia vir aqui, quiçá empatar. Mas como estava melhor, tinha uma esperança. Mas que virar eu ainda achava difícil. E o Flaco que fez um jogo tosco. O Flaco fez um jogo tosco hoje. Jogo ruim do Flaco hoje. O único lance bom do Flaco hoje foi o gol dele. Foi o gol dele. Ele pegou a bola com calma na entrada da área, tirou e chutou colocado aí no canto direito do Rafael. Golaço. Mais uma vez, Flaco Roque decidindo um jogo pro Palmeiras, empatando. E até aí já tava bom, mano. Pelo desastre que foi o primeiro tempo, pra mim já tava bom. Pra mim já tava excelente. E aí, cara, que vem o terceiro gol, a adaga final do Palmeiras, que deu a vitória, né? Deu um branco absurdo aqui, eu não lembro quem cruzou a bola pro Sousa, mas foi o Sousa que marcou o gol dentro da área, de cabeça. E acabou com o jogo, né? Deu a vitória, a virada pro Palmeiras, eu não lembro quem deu, não sei se foi o Maurício, não lembro. Não lembro quem cruzou essa bola, uma falha minha, porque eu fiquei eufórico na hora, sumiu da minha cabeça. E o Sousa fez o gol, entrou bem também e fez o gol do Palmeiras da virada. E aí o São Paulo ensaiou uma pressão ali no final, não deu muito em nada, e o Palmeiras saiu com essa vitória importantíssima, que vai ter choro absurdo, tanto do São Paulino quanto do flamenguista, no mesmo nível, talvez o flamenguista mais uma vitória importantíssima para o Palmeiras no Brasileiro. Acho que é isso, meu amigo. Se inscreve no canal e deixa a sua opinião aí nos comentários para a gente comentar junto esse jogo. Fechou? E até esqueci de falar para se inscrever no canal e hypar o vídeo. Esqueci tudo dessa porra aí. Esqueci tudo. Me ajuda, irmão. Se inscreve aí. Tamo junto.